Olá, alunos do portal Clique Ideia, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre a proposta de redação referente ao mês de maio de 2014. Legislação brasileira e privacidade na internet. Dar segurança aos usuários ou abrir os dados às empresas? Há algum tempo, uma discussão tem sido frequente no Brasil. Quais são as políticas em relação ao uso da internet no país? Pensando nisso e em nossa questão tema, vamos observar as ideias dos textos de apoio. Nesta redação, vocês deveriam discutir sobre a questão da privacidade na rede, pensando em dois lados da questão. É necessário garantir a privacidade do usuário ou é correto fornecer dados às empresas? Vamos entender como a coletânea poderia nos ajudar. Esse texto trata da disponibilização de dados dos usuários para fins publicitários por parte de alguns governos e sobre o incômodo que isso tem gerado. Além disso, ele fornece dicas de como os próprios usuários poderiam controlar o acesso a seus dados de navegação. Neste texto, disponível em nosso portal, podemos conhecer um pouco mais sobre o projeto de lei Marco Civil da Internet, cuja proposta é regulamentar o uso da rede, mantendo a neutralidade dos dados, bem como protegendo os usuários. Em resumo, o projeto visa a estabelecer regras para o uso da internet. Na imagem, vemos os principais pontos do projeto de lei Marco Civil da Internet, que resumem sua proposta. Além disso, é possível conhecermos um pouco mais sobre a questão da privacidade na rede em outros países, o que nos ajuda a refletir sobre possíveis soluções para nosso país em relação ao assunto. Bem, agora que vimos algumas ideias essenciais da coletânea, vamos observar exemplos de textos que obtiveram boas notas conforme os critérios do Enem, atendendo ao tema e desenvolvendo uma proposta de intervenção. Assim, vocês poderão analisar seus textos e alcançar melhores resultados em suas próximas produções. Vamos ao primeiro exemplo. Embora o Brasil tenha lutado para conseguir a aprovação desta lei, hoje somos privilegiados. A legislação é responsável por admitir. Em relação à escrita padrão, percebam que este trecho apresenta alguns desvios em relação à escolha verbal. No primeiro caso, a construção exige o modo subjuntivo e não indicativo, como foi empregado. No segundo caso, nota-se que não há sentido em usar o verbo haver. Mesmo com essas pequenas falhas, é possível compreender o que foi dito, e isso compromete pouco a nota final. No entanto, é preciso prestar atenção à norma culta quando escrevemos. Observemos o trecho a seguir. Em um plano geral, ele assegura o direito dos usuários na rede e impõe duras ordens às operadoras e servidores. Dar essa segurança ao usuário é interessante e vantajoso. Porém, o Brasil, país conhecido por sua política suja e mal administrada, causa certo espanto ao aprovar uma medida tão vantajosa. Aqui, vemos que o aluno conseguiu, ao mesmo tempo em que defende o projeto de lei, colocar seu ponto de vista e levantar um problema sobre o qual fará uma reflexão, aprofundando o tema, quais seriam os interesses do país com tal aprovação. Neste outro exemplo, o aluno usa informações da coletânea para colocar seu ponto de vista sobre a privacidade do usuário. Vejamos. O Netflix obteve do governo norte-americano o direito de divulgar quais filmes foram assistidos. Não seria um problema tão grande se os usuários tivessem o direito de decidir isso. Mas os usuários não foram questionados sobre isto, apenas se depararam com as publicações em suas contas. Ainda que a ideia não esteja aprofundada, nota-se uma reflexão sobre a coletânea e não só uma mera paráfrase do dado. Para que um texto fique claro e fluido, é preciso empregar conectivos, fazer retomadas, entre outras coisas. Para ficar mais claro, vamos observar ainda um outro exemplo. Dessa forma, a responsabilidade fica nas mãos do usuário, então é importante atentar-se ao que acontece ao usarmos a internet. Como exemplo, ter o conhecimento dos termos de privacidade, afinal, mesmo com estes, ainda somos monitorados. Nesta curta passagem, vemos que o aluno usou diversos recursos para estabelecer a relação entre as ideias apresentadas. Vejam como o texto ficou claro.
Vamos ao nosso último critério de correção, a proposta de intervenção. O Enem exige que façamos uma proposta que mostre uma reflexão sobre como resolver o problema temático. Vejamos, o que seria pertinente dar segurança aos usuários ou abrir dados às empresas? Se fôssemos pensar em um novo projeto de lei diferente do Marco Civil, deveríamos fazer uma pesquisa. O exemplo apresenta uma proposta de intervenção interessante, pois considera a complexidade de se tomar uma decisão. Para o aluno, uma solução possível para o problema é fazer uma lei que leve em conta os interesses dos usuários que poderiam votar em propostas do governo. Repararam que fazer uma redação que obtenha boa nota não é tão difícil? Fiquem sempre atentos à coletânea, definam os argumentos que podem ajudá-los a sustentar seu ponto de vista e procurem ser claros e articulados ao expor suas ideias. Não se esqueçam de elaborar uma intervenção para o problema. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo Clique Redação.